Ficou estabelecido que passaríamos, Bento e eu, por uma visão retrospectiva. Um pouco de nossa história seria revisto a fim de que pudéssemos compreender e resolver um problema de ordem moral e afetiva que de longe nos toldava os melhores propósitos de trato social. Dias depois, frente a um aparelho complicado, começamos a ver as plagas percorridas pelo precursor e, em seguida, pelo Divino Mestre. Tudo se desenvolvia muito bem até que um servidor daquela casa nos impôs as mãos, obrigando-nos a cair num esquisito transe, um semi-acordado, um misto de sonho, de semiconsciência. Já não víamos as imagens de longe naquela imensa tela onde a Palestina daquele tempo se apresentava viva, fragrante, palpitante, feita convulsão, um ambiente de expectativa, de clamores os mais contraditórios. Nós ali estávamos, naquele reboliço vibrante, naquela fervente situação, tomando parte no frenesi discussional que aqueles dois homens fizeram estourar, obrigando a todos falar, cogitar, opinar, etc. Eu era eu mesmo, em consciência individual, mas não era eu como personalidade vigente ou clássica. Em mim, sentia a sobreposição de uma outra personalidade, como se estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo, duas personalidades conjuntamente. Assim sendo, tinha a vantagem de ver, de observar e de viver, de tomar parte ativa na transbordante questão. Num plano de feliz expectativa, vimos o nascimento e crescimento de ambos os profetas. Vimos-los depois serem entregues pelos pais e tutores a um grupo de circunspectos homens, vestidos como os da seita dos nazireus ou escola de profetas de Israel. Vimos que se apartaram forçados por aqueles homens que os tratavam com profundo respeito. Foram focalizados em seus estudos e exercícios. Vendo o relacionamento que havia entre um e outro plano, podemos dizer que faziam espiritismo, tal como o fazem, tal como o fazemos hoje. Ao longe de um local, sabia-se estar o Egito. Ali estava o precursor fazendo seus preparativos. Um dia, quando fosse tempo, sairia e inflamaria a Palestina com seu verbo inflamado, incontido, quase violento, dirigindo muitos homens, outros discípulos daquela mesma escola. Distante, e não muito longe do lago Salgado, estava Jesus. A natureza era superior, os aprendizados faziam-se e o tempo chegaria. Tudo obedece à lei dos ciclos, das movimentações ordenadas. O ambiente exterior corroborava, facilitava estados íntimos de recolhimento e ternura, de exaltação e sintonia. Jesus cresceu e fez-se homem adulto entre criaturas nobres e poesias naturais. Sua alma sonhadora não teve abalos graves na infância e juventude, a não ser aquilo de que se sabe, segundo relatos evangélicos, e de algum confronto menos completo nalguma conversação em que se dedicava a tratar de assuntos espirituais com pessoas estranhas. Cedo compreendeu a diferença conceptiva reinante, fator que um dia o encravaria num lenho infamante. Por isso, muito bem avisado pelas falanges iluminadas, evitou todo e qualquer contato antes que fosse de fato chegada a hora. A hora chegou, porque para ela é que nasceu. Nesse tempo, eu e Bento e muitos outros, alguns que já fizeram suas narrativas, já estávamos preocupados com as corridas tumultuosas de João Batista, orador inflamado, batizador em água, que dizia ser a moralização do batismo tradicional e a sementeira de um outro batismo, de espírito e de fogo, que viria por intermédio de um outro, muito mais digno do que ele, e que se achava entre o povo e a caminho. Tudo isso, de par com as críticas que fazia aos elementos do governo, e principalmente contra Herodes,
e sua amante, mulher de seu irmão, punha a plebe em polvorosa, punha as autoridades em pânico e os mais sonhadores em devaneios místicos, havendo quem esperasse o fim do mundo para breves tempos. João Batista e seus homens passaram como passa um furacão, deixando em seu caminho os vestígios mais patentes de sua tremenda ação. Todos aguardavam o que vinha para batizar no Espírito. Uma febre tumultuosa invadir Israel de ponta a ponta, para afirmar ou para negar, mas todos conversavam a respeito. Ricos e pobres, cultos e incultos, autoridades e povo, todos viviam tecendo as mais desencontradas cogitações, porque João Batista falava com tremendo vigor, atacava o mundo e suas misérias, criticava o trono e prometia um nivelamento fantástico. O profeta era de amedrontar. Revimo-lo tal qual como fora, tal qual como defrontamos um dia. Prendendo, encarcerando, eu e Bento éramos soldados, eu superior, ele subordinado. Com a prisão de João Batista, deu-se a projeção de Jesus no cenário das movimentações. Eram fisicamente parecidos, mas eram diferentes de ânimo. Se em momentos de santo e exaltado furor Jesus tomou certas posturas orais, ainda assim o fez de outro modo. A severidade maior surtia de um não sei o que, do poder vibrante que as suas palavras continham, da integral firmeza de seus conceitos. Todavia, em Jesus estava o perigo maior. Curava. Arrastava legiões em suas pegadas. Sua fama avançava com a velocidade do raio. Os sacerdotes viviam atônitos. O governo estava de espreita e o povo das ruas exultava. Curava de graça, dizia coisas sublimes, cariciantes, divinas. Advertia aos ricos e potentados, enquanto que prometia o reino do céu aos mansos e humildes. Para que melhor profeta? A onda turbilhonante crescia, avolumava, assustava. O clero muitas vezes lembrara o poder civil sobre as vantagens de fazer aquilo ter fim imediato. Os representantes de Roma, no entanto, viam naquilo uma questão religiosa, um movimento contra o clero, gente com quem eles também não simpatizavam, pois viviam a reclamar de tudo, querendo sempre mais, nunca satisfeita. Os poderes temporais, entretanto, sempre se entendem melhor, e Jesus foi um dia arrancado violentamente subtraído à multidão. A grande violência foi a de ordem moral, pois a prisão deu-se num momento de quietação estranha. Eu havia morrido faziam 6 meses quando Jesus foi preso. Naquela noite morna, lúgubre, de certo modo apavorante. Entre mim e Bento, então Jacó, havia muito em comum, porque éramos primos carnais, porque nunca fôramos muito religiosos. Os romanos eram pagãos e dominavam-nos, apesar de todas as prerrogativas de Israel, de seus profetas e de seus sacerdotes. Diremos como hoje se diz, respirávamos um ar todo militar. Uma vez morto, agarrei-me a Bento, ou Jacó, mesmo porque era por ele atraído, e vivendo numa penumbra mental, no mundo áurico feito por mim e a meu inteiro gosto, nunca pude enxergar a divina claridade que envolvia o divino mestre. Por não merecer, ou por ser como me havia feito, continuei na mesma e com tendências a pioras sem conta. Já não podia andar sozinho, é que estava ligado ao primo, ao soldado no dizer dos da mesma raça, a um judeu traidor, pois todo e qualquer judeu que chegasse a se igualar em pensamentos e atos aos que pisavam o chão de Israel era considerado traidor. Piormente com relação aos romanos, pois esses não eram considerados apenas impuros, mas sim inimigos totais. Durante o seu tempo de pregação, repetia Jesus de contínuo
2 acontecimentos. Não era somente eu que assim os qualificava, mas todos quantos estavam longe de encará-lo como sendo Cristo prometido e, portanto, capaz de os cumprir, de os concretizar. Eram considerados loucos tais acontecimentos. Quem, em sã razão tradicional, clássica, aceitaria as afirmações de um homem que prometia ressurgir dos mortos e derramar do Espírito sobre a carne? Quanta gente lhe não disse em vida para que em vida o fizesse? E tendo como resposta a negativa, pois afirmava a necessidade do próprio sacrifício, quem não tomaria suas palavras como evasivas, eivadas de manhas loucas? Eu não pude ver tais coisas, como teria sido bom vê-las e entendê-las quando se deram e como se deram, mas pude vê-las na grande visão retrospectiva, em todo o esplendor possível. Vi a ressurreição do Espírito, a volta do Espírito e o batismo de Espírito. Tudo aquilo que afirmam os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos, eu vi e compreendi intensamente. Jesus volveu em Espírito e batizou em Espírito, cumprindo a velha promessa. A minha situação, entretanto, nunca poderia ser pior. Estava aterrado, comprometido, sujeito a reincidências tremendamente graves. Meu primo arrastou-me por muitos anos. Creio que é melhor dizer de outro modo, pois em verdade eu o arrastei para um triste fim, a loucura. Ele era devedor, não resta dúvida, mas eu o fiz penar cruezas terríveis da semiconsciência de um estado mental doloroso que não permite o bom uso da razão, mas que impõe as torturas do desequilíbrio e suas consequências. Fosse um mentecapto total, ficaria livre de certas cogitações, de revoltas momentâneas, pois estaria inibido de suas faculdades de raciocínio. Como era, porém, meio louco, meio são, tinha lá suas horas de consciência e de grandes sofrimentos. Terminou seus dias numa enxovia, longe de todos, esquecido e purulento. Sabem o que é deixar a carne em tal estado? Continuamos juntos, agarrados, trocando torturas, mesclando desgraças inenarráveis. Foram dezenas de anos até que alguém nos falou, avisou e instruiu. Começou então a fase de ódios entre ele e eu. Acusava-me de tudo me responsabilizava. É certo que o induzia a ser soldado e que lhe meti na cabeça algumas ideias de revolta e descrença, mas ele não as havia aceitado, e eu não estava em grandes sofrimentos também? De qualquer modo, aquele aviso, aquelas instruções, quando muito nos custaram sofrimentos de outras modalidades. Sabíamos de nosso estado e situação, mas onde encontrar um meio de solucionar o caso? Aquele instrutor sumiu, desapareceu, e em face de tremendos sofrimentos, meu primo não fazia mais do que crescer em ódio contra mim. Foram anos torturantes, foram tempos cruéis. Eu queria acordar daquele estado, pois, como já disse, em parte, era eu mesmo a viver a trama, e em parte era aquela personagem então vivida. Nada conseguia porque o servo que mantinha sua mão sobre as nossas respectivas cabeças era poderoso ou agia segundo leis determinantes. Volvemos ao plano carnal, um dia depois de cair em profunda letargia. Foi durante o século IV da era cristã, quando se deu o grande cisma, quando os políticos de Roma decidiram interferir e liquidar com o culto do batismo de Espírito, com o prolongamento do Pentecoste. A vitória de Constantino alçou o paganismo em nome do Deus único e de Jesus Cristo, tomando por base as regras levíticas, apenas escoimadas de algumas práticas litúrgicas. Foram perseguidos os cultores da revelação, foram liquidados. Todos os que eram apanhados em práticas tais eram sumariamente liquidados.
Levantou-se para isso acusação irrecorrível. O diabo era artífice de línguas diversas, de curas, de sinais, de profecias, de tudo quanto o mediunismo prodigalizava. Tais práticas eram consideradas crime contra o império, e os novos senhores da fé, ou donos da nova ordem religiosa, muito bem pagos e garantidos pelo Estado, impunham-se com todo o rigor possível. Estava levantado, organizado e oficializado o grande cisma. Eu e meu terrível inimigo, outra vez juntos, de novo tomamos parte no infeliz acontecimento. De novo amigos, para de novo tomar o pior dos partidos. Fomos então dos primeiros sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, que assim teve o seu nascimento. De onde Roma governava, ninguém poderia prosseguir em conformidade com o culto dos apóstolos, os ensinos de Paulo, como se acham na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, foram banidos como diabólicos. A revelação era crime de morte.